Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão previa a fome e o cativeiro e chamava o povo à oração. Isso aconteceu na inauguração do templo. Em 1 Reis, no capítulo 8, Salomão faz aquela oração a Deus que foi o ponto alto da inauguração. A inauguração era uma festa, mas o ponto alto não eram as fotos, não eram os comes e bebes. O ponto alto para o qual todos deveriam prestar atenção era a consagração a Deus daquele templo e a oração que Salomão faria. E de fato foi uma oração longa. Salomão invocou o Senhor, engrandeceu a Deus, ele agradeceu a Deus, se lembrou de Davi, seu pai, do que havia proposto no coração. O desejo de fazer aquele templo era o desejo do coração de Davi, fazer aquele templo majestoso para o Senhor. No decorrer do processo, primeiro, Deus não permitiu que Davi construísse. Em segundo lugar, Deus diminuiu o sonho de grandeza de Davi. A planta do templo era de um templo pequeno, poderia ser enfeitado, e como foi, e ornado com ouro, mas seria um templo pequeno, não precisava de um templo grande. Bom, e o importante daquele templo é que houvesse bastante espaço de pátio em volta dele para as pessoas irem orar. As pessoas iriam orar ou em pé ou de joelhos, não havia cadeiras para as pessoas sentarem lá. O templo seria um local de oração e as pessoas orariam ou em pé ou de joelhos, prostradas, né, em adoração, com o rosto em terra, mas não sentadas. E a oração seria o principal. E Salomão, então, descreve muitas situações relacionadas com oração. E a oração seria o ponto principal daquele templo. As pessoas viriam para orar. O Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O nome de Deus seria engrandecido no mundo todo e pessoas viriam do mundo todo para orar ali em Jerusalém. E várias situações aconteceriam quando as pessoas orassem. Uma pessoa viria a orar para se consertar, confessando o seu pecado. Salomão pedia que Deus perdoasse aquela pessoa e a justificasse. Uma pessoa viria a orar reclamando de uma situação de uma outra pessoa. Salomão orava para que Deus atendesse aquela pessoa fazendo justiça, não quebrando o galho dela, mas fazendo justiça no que fosse necessário. Salomão orava para que uma pessoa, quando por causa do seu pecado fosse castigada por Deus, que quando ela se arrependesse, Deus tirasse o castigo. Quando a plantação de uma pessoa ou de toda uma cidade ou do país inteiro, toda aquela plantação fosse estragada por falta de chuva, por pragas daninhas, ervas e bichos, então Deus estaria olhando. Quando as pessoas se arrependessem, Deus perdoaria. Interessante, não há quebra-galho de nada. Deus não daria nada assim de graça. Teria que haver
um pedido em oração, um conserto em oração, teria que haver uma reparação, uma restauração em oração para que Deus atendesse. Deus mandaria fome, e quando a fome viesse, o povo teria que entender: quem mandou a fome foi Deus, porque o caminho de vocês está errado e vocês precisam se arrepender diante de Deus, para Deus mandar a chuva e sanar a fome. Vocês precisam se arrepender. A fome viria, mas viria mais ainda. O inimigo viria fazer guerra. Então, quando o povo de Deus, ainda antes da guerra, se arrependesse, Deus então atuasse em favor do povo, porque eles estariam orando, buscando a Deus. Então Deus atuasse na guerra, dando vitória sobre o inimigo. Mas quando o povo não se consertasse antes da guerra, seria derrotado. Quando o povo fosse derrotado e fosse levado cativo pelo inimigo vencedor, então lá no cativeiro eles orariam arrependidos e clamariam a Deus, então, que Deus ouvisse a oração deles. Isso aconteceu. O Daniel orou lá do cativeiro, vários outros oraram lá do cativeiro, e Deus usou de misericórdia e trouxe o povo de novo do cativeiro para a sua terra. Em todos esses casos em que houvesse pecado, deslize, afastamento, consequência do pecado, fome, seca, falta de chuva, inimigos, derrota para o inimigo nas guerras, cativeiro, em todas essas consequências, sempre haveria uma esperança através da oração. A oração seria o canal de conserto perante o Senhor. E Salomão orava por isso. O Senhor, para eles não orarem a esmo, então esta casa seja um símbolo de oração. Que as pessoas, ao orarem, se voltem para esta casa. Esta casa seja um local de oração, um símbolo de oração mesmo, para os que estão distantes. E o Senhor honre a fé daqueles que orarem. O Senhor atenda e responda a oração daqueles que orarem. No final, Deus aceitou aquela oração, respondeu com fogo, confirmou que estava aceitando e fazendo daquela casa um local, um ponto de encontro para a oração. Casa de oração. O problema é que os israelitas, depois os judeus, deturparam aquela casa. No tempo de Jesus, ele ficou muito bravo, disse: vocês transformaram esta casa, que deveria ser chamada casa de oração, em um covil de salteadores. Vocês estão fazendo comércio da obra de Deus. E isso despertou tremendamente a ira de Deus, e Jesus manifestou isto. Bem, e a antiga aliança acabou por causa disso. As consequências do pecado fizeram a situação piorar, até Deus não ter mais esperança com aquela aliança, e acabou. O Antigo Testamento, a antiga aliança, acabou. Deus vai fazer uma nova aliança com Israel. É outra aliança. Aquela acabou. Mas veio a época da graça, e o apóstolo Paulo diz: Deus resolveu dar uma outra oportunidade à humanidade. A aliança através de Israel acabou, porque Israel nem conseguiu se manter puro, e muito menos foi um povo sacerdotal. Foi um povo egoísta, que não abençoou os outros povos, e ele mesmo, Israel, se contaminou como os outros povos e com os outros povos, e acabou a esperança de Deus naquela aliança. Acabou. Começou uma nova aliança, uma nova oportunidade que Deus estava dando com toda a humanidade. É o tempo da graça em que estamos vivendo, que também está para ser encerrado no arrebatamento da igreja, que está prestes a acontecer. Bom, Deus, que é maravilhoso, está
querendo colocar em nosso entendimento isto. Esta aliança da graça está encerrando porque o pecado está estragando a obra de Deus. As igrejas estão contaminadas por causa do pecado. A vida dos crentes está mundanizada e suja com o pecado. As consequências do pecado estão vindo trazendo morte, guerras e destruição do povo de Deus. O nome do evangelho está sendo enlameado e sujo pelos cristãos no mundo inteiro. Esta era da graça está se acabando. O povo se aproveita da graça, das benesses, da graça, das bênçãos de Deus e ama o mundo e quer a graça de Deus ainda. Está faltando oração, oração de conserto, de arrependimento, mas isso já não existe mais. No mundo inteiro, os cristãos estão virados para outras coisas e não para a oração. O grande privilégio da graça de Deus é nos trazer para perto do Senhor para podermos orar diretamente a Ele. Diretamente! Não precisamos de templos para orarmos a Deus. Não precisamos de intermediação de sacerdotes aqui na terra para orarmos a Deus. O sacerdócio é universal de todos os crentes. Qualquer um pode se achegar a Deus e não se achegam. A maioria dos crentes não pratica a oração, não gosta da oração, não gasta tempo em oração, não valoriza a oração e se distrai com outras coisas do mundo. A maioria dos crentes se distrai com coisas do mundo, mas não se voltam para a oração. E o Senhor, então, por muitas razões expostas na Bíblia, diz que essa era está acabando também e os motivos porque ela vai se acabar. A oportunidade foi oferecida ao mundo todo através do Evangelho, de um jeito ou de outro, de muitas maneiras que Deus tem providenciado. O Evangelho já tem se espalhado pelo mundo todo e quem quis, está querendo, quem não quis já está assumindo a maioria e aqueles que estão na dúvida estão com alguns dias a mais aí até o arrebatamento para decidirem o que querem fazer da sua vida. A vida cristã tem um centro que é a oração. A comunhão com Deus em oração, a devoção a Deus, a gratidão a Deus, os louvores a Deus em oração, a comunhão com Deus em oração, as súplicas a Deus em oração. O nosso contato com Deus em oração é o cerne da vida cristã. O Espírito Santo nos foi dado para facilitar a oração. Nós não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, mas o Espírito Santo nos assiste a nossa fraqueza, nos ajudando a orar. Mesmo assim, com o Espírito Santo, os crentes não querem orar. A maioria dos crentes não gosta de orar. Então, as consequências da falta de oração estão aí. Na verdade, são consequências do pecado. Mas a oração poderia resolver o problema do pecado, reatando as pessoas com Deus e nós orando por isto. Mas a maioria dos crentes não ora por isto. A maioria dos crentes não tem amor às pessoas, não quer ver as pessoas salvas. A maioria dos crentes não evangeliza. A maioria dos crentes não aproveita a graça de Deus para ter comunhão, intimidade com Deus. Então, Deus disse, o tempo se esgota, a oportunidade se acaba. Quem quis e acertou sua vida muito bem, eu vou arrebatar e vou levar comigo para estar para sempre. E quem não quis, vai ficar. Alguns estão na dúvida e é o nosso trabalho resgatar ou tentar ajudar esses que estão na dúvida para que eles possam também tomar a decisão de querer o Senhor. Mas não adianta a gente insistir muito com certas pessoas. Eles não querem aceitar o evangelho gratuito, barato, mas eles não querem se consertar com Deus, não querem orar a Deus, não querem a comunhão com Deus. Para mim, esse tipo de crente carnal não vai subir. No arrebatamento, quem é crente carnal não vai subir. É crente,
Mas se é crente carnal, para mim, não vai subir. Ele não corresponde aos requisitos que Deus estabelece na Bíblia. Ele não gosta de Deus. Ele não gosta de orar, de estar na presença de Deus. Não vai subir. Muitos que estão nas igrejas, que são crentes desse tipo, não vão subir. Vai ser muito triste.